Aba, bom dia. Bom dia, Aba querido. Bom dia, Salvador. Bom dia, meu Consolador, Espírito Santo. Nós queremos, nesse momento, te agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela nossa família, agradecer pela saúde, agradecer pela dádiva de ter um lar, agradecer, Aba, pelo pão de cada dia, te agradecer pela tua palavra, que hoje nós temos livre acesso, te agradecer pela liberdade que o Senhor conquistou naquela cruz do Calvário para nós. Obrigada, obrigada. Ah, Jesus, nada é mais importante do que a nossa liberdade, nada é mais importante do que nós temos a tua presença, nós recebemos a tua direção. Obrigado porque nós temos acesso à tua palavra e temos sabedoria para entendê-la. Nós sabemos que a sabedoria, o entendimento, o discernimento, nós só conseguimos, nós só obtemos tendo essa aliança com o Senhor. E eu quero te agradecer, porque além de termos acesso à tua palavra, nós temos sabedoria. Obrigada, Abba. Nada é mais precioso para mim do que a tua presença, nada é mais precioso do que ouvir a tua voz, de receber as tuas instruções, os teus conselhos, as tuas direções. Nós queremos sim sermos moldadas segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança. Nós queremos sim, Deus, receber todos os segredos do céu para que a gente possa viver nessa geração, nesse tempo, como a tua noiva gloriosa, poderosa, santa, imaculada. Nós queremos, Pai, nós sabemos que somente por meio da tua palavra, conhecendo e praticando ela, Deus, que nós vamos ser verdadeiramente essa igreja gloriosa, que recebeu a transferência do poder e da autoridade que está no seu noivo, Jesus Cristo. Obrigada. Ah, Senhor, nos ensina a ser a noiva nesse tempo. Nos ensina a ser a tua igreja nesse tempo, nessa geração. Nos ensina. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu quero te dizer, vem nos ensinar, abre a nossa mente, abre o nosso coração a respeito de Esther. Nós queremos aprender sobre essa mulher, conhecer, modelá-la. Nós queremos aprender com essa mulher para que a gente possa ser mulheres de fé nesse tempo, nos manifestando como mulheres no tempo do fim, Senhor, nessa estação que temos vivido. Ah, Senhor, nesse século, nessa nação, Pai. É o que nós te pedimos. Tem misericórdia de nós. Eu quero aproveitar e orar com os meus irmãos aqui, papai. Apresentar o Brasil diante do teu altar. Meu Deus, que situação que nós estamos vivendo nessa nação. Apressa-te, Jesus, apressa-te. Apressa-te em nos socorrer. Apressa-te, Pai, a uma solução. Apressa-te no escape. Apressa-te, Senhor, em mostrar a verdade. Apressa-te, Senhor. Apressa-te a nos preparar um banquete perante os nossos inimigos. Apressa-te, Senhor. Nos livra do caos, meu Deus. Livra, Senhor, de inocentes perderem a vida, Pai. Numa guerra política, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da nossa nação. Senhor, consolida o teu reino, Pai. Que o avivamento comece por meio do Brasil. É o que nós te pedimos, Abba querido. Tem misericórdia. Nos livra do caos, Senhor. Mostra a verdade, mostra a verdade. Oh, meu Pai, estabelece a verdade nessa nação. Estabelece a verdade. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite cada pessoa que se manifesta em cada canto, em cada ponto dessa nação. Visita, fortalece, dá sabedoria, dá discernimento, meu Deus. É o que eu te peço, guarda a vida deles, que tem estado manifestando, Pai, há mais de 40 dias, pela nossa nação. Ajuda-os, fortalece-os, livra-os. Livra-os, Pai. Livra-os, Pai, da maldade. Livra-os, Senhor, da violência. Livra-os, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Livra-os, eu oro por cada um, Senhor, espalhado nesse Brasil, que se manifesta pacificamente. Eu clamo pela vida deles e por suas famílias. Senhor, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, é o que nós te pedimos.
Em nome de Jesus, concede-nos sabedoria, entendimento e discernimento para aprendermos com Esther nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Gente, Leninha, a hora, querida, a hora, nós precisamos orar, nós precisamos orar. Nós precisamos orar muito. Bom dia para você que está chegando, graça e paz. Nós precisamos orar muito pela nossa nação. Eu não posso nem falar do Brasil, gente, que eu já começo... Eu sou uma mantegona, você sabe, né? Eu já começo a orar, porque eu já me sensibilizo. Eu amo essa nação, eu amo essa nação. Eu amo esse povo, eu amo essa terra. Eu tenho consciência que o Senhor me enviou, nos enviou, nós que somos filhos dessa nação, o Senhor nos enviou para essa nação. E nós precisamos fazer alguma coisa, então vamos clamar, né? Não pare de clamar, não pare de clamar. Você que está aqui, não pare de clamar, não pare de orar, de interceder pelo Brasil. Entenda que, assim como a palavra do Senhor diz em Jeremias, né? Que quando a gente ora pela paz da cidade, nós vamos receber a paz. Então nós precisamos que a cidade esteja em paz, para que a gente receba essa paz. Aleluia. Vamos lá, ó. A gente vai começar a ler o livro. E no livro Mulheres da Bíblia, que é esse daqui, que a gente está fazendo nosso estudo devocional, a leitura do texto que a gente vai falar, ele é o Esther 2, capítulo 2, versículo 7, tá? Mas todo o capítulo de Esther, do primeiro capítulo ao 10º, fala toda a história de Esther, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, quero te ativar, vou separar um tempo para você ler a história de Esther, porque vale muito a pena você estudar. Aqui a gente vai fazer um resumão das características dela, né? A gente vai fazer um resumão aqui daquilo que é mais forte em Esther, para que a gente possa modelar, tá bom? Então a gente vai ler aqui e todo o texto, tá? do que o autor traz para nós aqui. E aí depois a gente volta a falar e a modelar aqui as características de Esther. Encontramos pontos louváveis em seu caráter e conduta, mas também outros que são menos louváveis. Segundo parágrafo do livro, nós estamos na página 59, tá? Digamos primeiro que, como diz o versículo, ela era muito bonita. Tinha que ser, pois o rei Assuero ordenou que seu império fosse rastreado e revistado para encontrar as mulheres mais bonitas, e que essas fossem trazidas para Suzã. Entre tantas belezas, Esther era considerada superior, pois Assuero foi cativado por ela e a escolheu para substituir a rainha Vasti. E como qualidades de caráter, encontramos duas que são agradáveis. Primeiro, a sua afeição por Mordecai, seu pai adotivo, e segundo, a sua determinação e coragem para se opor a Amã. Há muitas pessoas que, ao emergirem das trevas para posições de autoridade e favorecimento, não se lembram mais ou fingem não se lembrar das pessoas que conheceram antes mesmo de seus pais e parentes. Não podemos dizer isso sobre Esther. Seu valor é indiscutível. Ela arriscou a vida ao comparecer a Assuero sem ser chamada. Se eu morrer, deixe-me morrer. Isso ainda ressoou como uma demonstração de sua coragem. Suas ações foram decisivas, realizadas com muito tato. Ela era uma pessoa de caráter. Entre os traços menos louváveis está a impressão de sua conduta, de que ela hesitou muito antes de decidir apresentar-se ao rei. Mardoqueu teve de usar uma linguagem bastante enérgica para convencê-la. Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Esther capítulo 4, versículo 13 fala isso, tá? E ela ficou especialmente comovida com outra parte da mensagem. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Esther 4:14.
Também pode ser feita menção ao fato de ela ter aceitado a proposta de Assuero, de torná-la rainha com evidente alegria. Vasti não havia sido deposta por uma causa legítima, e embora se possa discutir com Assuero suas ações, seria ridículo pensar que ele pudesse ter encarado esse ato. Não há dúvida de que uma filha de Abraão se casando com um potestado pagão era uma violação flagrante das ordens de Deus. A gente vai falar sobre isso aqui, ó, também. Ela era uma filha de Abraão que se casou com um potestado pagão, uma violação flagrante das ordens de Deus. Em outras palavras, se sua consciência a tivesse acusado de um ato repreensível, ela poderia ter tentado não causar uma impressão tão boa ao rei. É também repreensível que ela se tenha deixado levar pelo desejo de vingança. Aqui, ó, o autor também está falando das questões, por isso que eu disse para você ler o livro de Esther, o capítulo, melhor dizer, o livro todo, do capítulo 1 ao 10. Gente, é um livro muito pequenininho e ele é tremendo. Só que o autor, ele fala aqui de duas questões repreensíveis, né? Ela era uma judia que se casou com um pagão, vamos dizer assim. E quando você chega lá no finalzinho do capítulo, do finalzinho do livro de Esther, você vai ver que ela foi para cima com tudo, lá no capítulo 9, com relação a acabar com todos os inimigos dos judeus, tá bom? Tô melhor, Anne. Graças a Deus, querida, tô melhor, obrigada, viu? Então você vai ver que ele fala, e aqui ele fala aqui, ó, é também repreensível que ela se tenha deixado levar pelo desejo de vingança. O meu ponto de vista aqui é outro, tá bom? Mas eu vou anotar aqui pra gente falar sobre isso. O meu ponto de vista com relação a Esther aqui é aquela questão. Aquilo que não te matou, mais forte te deixa. E se você não matar aquilo que tá te matando, e matar de uma vez por todas, você não deixar resquício nenhum, quando ele se sentir forte, ele vem matar você. Então Esther aqui pra mim, ela foi muito corajosa, ela foi muito determinada. Ela foi uma mulher assim, como que eu diria, muito forte. Eu vejo Esther aqui uma mulher forte, que ela não se deixou levar pelo romantismo que a maioria das mulheres acaba se envolvendo e acaba voltando, sabe, para uma prática pecaminosa ou para o domínio de uma pessoa tóxica, de um relacionamento tóxico. Para mim foi isso. Se você ler o capítulo, nós vamos falar sobre isso, você vai ver que ela foi muito determinada. Ela falou, acabe com todos. Aí aconteceu de novo, veio de novo, ela deu aquela direção novamente. É para acabar com todos, não ficar nenhum. E detalhe, você vai ver a história que das 3 vezes, se eu não me engano, foram 3 vezes, que eles foram acabando com seus inimigos, eles não trouxeram despojos, eles não trouxeram nada, não quero nada do que é do meu adversário. Só que o autor fala aqui que foi repreensível, que ela agiu como vingança, e não foi vingança. Na minha cabeça não foi. Gente, a palavra de Deus, ela é demais pra gente poder, assim, entender pro nosso tempo. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, se você não matar de vez aquilo que está te escravizando, destruir, se ficar um resquício, ele volta com mais força e te mata. Então aquilo que não te matou, mais forte te deixa, para você acabar, aniquilar com tudo. Continuando a leitura, para que a gente possa voltar na reflexão do caráter de Esther, das qualidades dela, para a gente moldar essa mulher poderosíssima. Poderosíssima. E eu vou falar sobre isso, que isso é muito sério, porque a gente acha que Esther é só por causa da beleza, né? Ela foi livrada, mas não. Você vai ver aqui que Esther, ela foi uma mulher que ela tinha consolidações firmes, viu? Isso, Leninha, eu também não vejo como vingança, eu vejo como sabedoria também. Por isso que eu falo, é tão interessante a gente pegar livros para ler, mas não ficar só no livro, e ver na palavra, e mergulhar na palavra. Esse livro aqui para mim está sendo maravilhoso, porque está trazendo 72 mulheres que eu nem imaginava, está me desafiando muito. Mas tem algumas coisinhas que eu rebato aqui. Vamos concluir para a gente acabar. Ele fala assim,
É também repreensível que ela se tenha deixado levar pelo desejo de vingança, isto é, que quando obteve o decreto que permitia aos judeus matar 500 homens em Suzã, que se opunham a eles, entre eles os 10 filhos de Amã, além do próprio, ela não o tinha considerado o suficiente. Ela ainda pediu ao rei mais um dia de vingança e 300 homens morreram nesse novo massacre. Olha lá, no primeiro dia foram 500 homens. No segundo dia foram 300 homens. Além de enforcar os 10 filhos de Amã. Aí ele coloca aqui, ó, isso é irrepreensível. Aí eu já taquei aqui no meu devocional, oxi. Oxi, tá doido? Tá doido. Isso é irrepreensível? Como assim, meu Deus do céu? Ó, último parágrafo pra gente terminar a leitura aqui. Os planos de Amã eram para a eliminação de todo o povo judeu. Olha, o próprio autor fala isso. Os planos de Amã era a eliminação de todos os judeus. Lembra quem preparou a forca? Aquele que preparou a forca, nela mesmo cai? Você lembra dessa questão? Peraí, se Amã tivesse ficado vivo, ou um filho dele, por mais novo que fosse, assim, quando ele tivesse a primeira oportunidade, ele ia acabar com todos os judeus. Então, é aquela coisa, né? Que nem a pessoa fala, a pessoa preparou a cova, ela mesma vai cair na cova. Então, dentro de um contexto todo, se Amã estava preparando uma forca para todos os judeus e ele não tinha essa misericórdia, ele ia acabar com todos os judeus, como assim? É irrepreensível. Os planos de Amã era para a eliminação de todos os judeus. Inclusive Esther. Olha lá. Mas Esther não demonstrou misericórdia. Temos que ir ao Novo Testamento para encontrar figuras doces, como Maria, a mãe de Jesus, ou Maria de Betânia. Esther também contribuiu de sua própria maneira para a redenção de seu povo. Esther contribuiu de sua própria maneira para a redenção de seu povo. Foi necessário que a cruz fosse erguida no Gólgota, para que todas essas matanças cessassem e para que a paz e o amor dominassem os corações. Amém? Até aqui? Vamos lá? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente entra na história de Esther, a gente vai ver que Esther, ela foi uma moça, e aí a gente começa a falar sobre as características de Esther e toda a história que envolve Esther, para que a gente possa entender e modelar ela. Lembrando que a gente está aprendendo sobre as mulheres da Bíblia para que a gente se torne mulheres de fé. E assim a gente viva nesse tempo como mulheres no tempo do fim. A gente só vai conseguir se comportar, ter as características, o caráter, a coragem, sabe? O posicionamento de uma mulher de Deus nesse tempo, se nós modelarmos as mulheres da Bíblia. Só modelando as mulheres da Bíblia a gente vai conseguir ser mulher de Deus nesse tempo. Nesse tempo que eu chamo tempo do fim. Nós estamos nos tempos do fim. E é nítido a gente ver isso, é muito, muito claro para quem conhece a palavra, para quem medita na palavra, está claro de se ver que as coisas que estão acontecendo é nação contra nação, é reino contra reino, não é? São pestes, são guerras, a criação clamando, a criação dando seus sinais, é muita coisa que tem acontecido e nós temos que parar para compreender. E não só isso, né? A gente tem visto em vários pontos a palavra de Deus se manifestando. A negação da fé, as pessoas odiar a sã doutrina e elas rangerem os dentes para aquilo que é certo. Vixe, tem muita coisa acontecendo. Então a gente está nesse propósito de conhecer as mulheres por causa disso, né? São 72 mulheres e, se eu não me engano, acho que hoje é a 10ª ou a 11ª mulher. Tem muita mulher ainda pra gente modelar. Falando de Esther, Esther, ela era uma menina órfã. Ela começou a vida assim. E a palavra fala que ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Ela era órfã de pai e de mãe, não é? E ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, sendo ele um judeu também, muito corajoso. Mardoqueu, ele não entrou só como pai de Esther,
Mardoqueu, ele não estava só nessa posição de pai. Ai, gente, olha eu bagunçando tudo aqui. Tá muito longe esse negocinho. Ele não foi só, né? Ele não era só tio dela. Quando ele pegou ela para adotar, é tão sério quando a gente fala de adoção, quando a gente fala de paternidade. Quando eu falo de adoção, eu fico assim, rendida, porque nós somos filhos por adoção, né? E quando a gente entende a responsabilidade da maternidade e da paternidade, a gente entende que a gente tem a responsabilidade de formar o caráter, de formar, de consolidar princípios, de consolidar condutas, a educação, a forma de agir, comportamentos. A gente transfere o que está em nós para os nossos filhos, seja filho por adoção ou seja filho de sangue, né? Então a gente transfere mesmo muitas coisas que nós temos como princípio, como valor. Então você vai ver que Mordecai, ele sendo tio dela e ele assumiu a paternidade porque ela era órfã e ele a criou, ele implantou dentro dela os princípios e os valores dos judeus. Você vai ver que na história de Esther, ele criou Esther e ele assumiu a paternidade. E não só isso, mas ele era o mentor dela. Quando você vê ali, a gente vai também falar sobre Vasti um pouquinho mais pra frente, a rainha Vasti, você vai ver que por causa de um comportamento dela, ela acabou sendo tirada do trono, deixou de ser rainha, e aí foi a oportunidade de Esther. Como a gente leu aqui, o rei saiu procurando para ver, e queria fazer um concurso de beleza, ele queria encontrar uma rainha, mas o motivo dele encontrar uma rainha qual que era? Beleza. Ele falou que era a mais bela das mulheres. Pode sair na cidade, procurar as mulheres mais belas, que eu quero um concurso. E depois que ele trouxe as mulheres mais belas, você vai ver que ele deixou elas durante um período se preparando pele, preparando cabelo, preparando roupa, fazendo dieta, fazendo um monte de coisa, né? E você vai ver que quando passaram na casa de Mordecai e escolheram ela para levar ela também foi uma das escolhidas, o seu tio falou para ela, não fale que você é judia, fica quieta, não fale nada. E ela obedeceu. Então ele não era só o pai, alguém que criou ela tinha afeto também por Mordecai. Aqui o autor ele fala sobre isso, né? A primeira qualidade do caráter de Esther era que ela tinha afeição por Mardoqueu, que era seu pai adotivo. Ela tinha afeição por ele, ela respeitava ele, ela reconhecia ele como pai e como mentor. E aí ela foi para lá, se preparou, tudo tal, beleza, ótimo. Ou seja, a primeira característica é que ela era uma mulher muito bonita, ela foi escolhida por isso. E o seu tio, com muita sabedoria, falou, fica quieta, porque não é para você falar de onde você é. A fama do rei na época, ele era um homem orgulhoso, ele era um homem que gostava de beber, encher o caneco, ele era um homem que era muito vaidoso para querer mostrar aquilo que ele tinha. Se você for estudar a história de Esther, todo o capítulo, você vai ver, eu estou fazendo um resumão bem resumido mesmo aqui, comentando com você, você vai ver que ele gostava de fazer muitas festas, e não era festa de um dia só, era festa de 7 dias, de 3, 7 dias. Eram dias longos de festa, então ele enchia o caneco, tanto é que a situação de Vasti foi uma situação dessa. Depois que ele estava mamado, ele quis chamar a mulher dele para mostrar para as pessoas que estavam ali na festa quanto ela era bonita, essa é minha rainha. Ela falou, não vou, porque ela também estava num momento lá com as amigas. Enfim, nós vamos falar de Vasti. E aí foi assim que Esther chegou no reino, né? Porque ela era muito bonita. Então a gente vê que ela era uma mulher, primeiro, que ela tinha princípios, ela tinha valor e foi escolhida pela beleza. Esse foi o motivo de escolha dela. Do motivo dela ter sido escolhida, né? Mas quando você vai chegando na história de Esther, você vai vendo que Esther ela era uma mulher muito leal. Depois que ela chegou na posição de rainha, e você vai ver que a história conta que o tio dela, como ele estava sempre à porta do palácio, ele ouviu uma conversa que tinha pessoas que estavam tentando tramar contra a vida do rei. E ele delatou essas pessoas. Ok, o rei descobriu quem era, catou os caras, resolveu o problema lá e não fizeram nada com ele, né? A história ficou por isso mesmo. Você vai ver que quando chega na situação oportuna do milagre de Deus acontecer, de Mordecai ser reconhecido porque ele era um homem fiel a Deus e ao seu povo,
Um certo dia, quando estava ali entre os dias, né, toda essa confusão ali, que Amã já queria humilhar Mordecai, queria matar ele, toda a família dele, toda a descendência, todas as pessoas, né, judia, você vai ver que foi quando o rei uma noite perdeu o sono e ele se lembrou. Ele quis ler os livros, os registros, e aí caiu justamente nessa parte onde Mordecai, por causa de uma delação que ele fez, o rei foi salvo. E aí ele falou, viu, mas o que fizeram para esse cara? Nada, então nós vamos honrar esse cara. Ele foi perguntar justamente para Amã, né? É interessante porque é importante a gente falar sobre Mordecai, porque ele foi uma figura muito presente na história de Esther. E quando aconteceu, que foi aí que aconteceu todas as questões de ameaça e um decreto para matar todos os judeus, e o rei não sabia que Esther era judia, ela também estava envolvida, e o tio, como estava muito por ali, por perto, e ninguém sabia que ela era tio, que ele era tio dela, ele sempre mandava recado para ela. Então, como saiu um decreto, ele falou, viu, manda um recado para Esther que está acontecendo assim, assim, assim. Leva essa carta para ela que ela possa ler. Ela ficou um pouco sem reação, ela ficou um pouco, viu, eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer com isso? Aí o tio dela falou, viu, você fala para ela que não pensa que ela vai se livrar porque ela tá dentro do palácio, não. Porque ela é judia também. Né? E Deus, ele sabe. Então ela parou para pensar naquilo, foi um baque para ela. Ela precisou que o mentor dela lembrasse, viu, você tá pensando o quê? Porque você tá numa posição favorável, você vai ser livrada? E aí, se não bastasse, ele mandou mesmo, depois mandou um outro recado. E quem sabe se não foi para ocasião como essa que Deus te colocou aí. Nesse momento eu quero falar para você sobre a lealdade de Esther. A lealdade de Esther ao povo dela. Mas a Esther só teve lealdade ao povo dela por causa de um princípio, por causa de um ensino, por causa de uma consolidação. Deixa eu te falar, se você ler a história de Esther, você não vai encontrar em lugar nenhum, de capítulo 1 ao capítulo 10. Você não encontra na palavra sendo citado o nome de Deus em nenhum momento. Você não encontra em nenhum momento na palavra de Esther sendo citado o nome do Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Você não encontra. Você não encontra. E aqui para mim foi uma chave tão poderosa. Porque deixa eu te falar, Esther, ela foi uma mulher que, diante de uma situação difícil, ela pôs em prática aquilo que estava consolidado dentro dela. Deixa eu te falar, mulheres no tempo do fim, elas vão estar em alguns lugares enviadas por Deus para algumas posições que elas não vão precisar ou talvez não vai poder citar o nome de Deus, citar a sua religião, citar o seu povo, mas ela vai se mover, ela vai se posicionar por princípios, por aquilo que está consolidado dentro dela. Deixa eu te falar uma coisa, uma mulher de Deus no tempo do fim, ela não precisa toda hora estar falando que ela é de Deus, ela não precisa ficar falando toda hora que ela é serva de Deus, ela não precisa ficar falando toda hora qual é a religião dela, porque eu sou cristã, porque eu sou evangélica, a minha religião não permite. Gente, quando eu escuto isso, me dá vontade de falar, amada, em nome de Jesus, volta pro princípio, volta pro primeiro amor. Pelo amor de Deus. Você precisa conhecer tudo de novo. Porque não tem esse discurso, a minha religião não permite. Não existe isso. Minha religião não permite. A palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Todas as coisas são lícitas. Mas nem tudo me convém. Então não é porque é proibido. Não é porque minha religião não proíbe. É porque não me convém, não me faz bem. Não vai me edificar, só vai me dominar e me escravizar. Então eu não vou me colocar em jugo. Eu não vou me colocar novamente numa posição de escravidão. Então não é sobre a minha religião não permitir. É sobre o que não me convém. Então, quando a gente chega no tempo do fim, a gente aprende com Esther a primeira coisa que Deus falou comigo. Esther, ela não precisou ficar citando o nome de Deus. Esther, ela estava num lugar que, e você vê na Bíblia, que em nenhum momento fala do nome de Deus, mas ela tinha consolidações, ela tinha convicções. Se você não for uma mulher que tem convicções de quem você é, para que você está aqui? Qual é o teu propósito? Qual a tua identidade? Quem é o teu Deus? O que você está fazendo nos lugares que você foi? Você não vai se manifestar como você deve.
Você vai ver que Esther, assim como Mordecai, eles falavam daquilo que era o povo dele. Eles falavam de lealdade para aquilo que eles tinham de entendimento. Você acha que Esther, Mordecai e todo o povo judeu não aprendeu a Torá? Você acha que eles não tinham aprendido, né, com relação ao que eles poderiam ou não? Por exemplo, sobre misturar a linhagem santa. Não se casar com povos pagãos, não misturar com povos estranhos. Você acha que eles não sabiam que eles tinham que guardar o sábado? Você acha que eles não sabiam os segredos, né, de Deus relacionado a jejum e oração? Claro que sim. É claro que sim. Ela não precisou falar. Ela se manifestava. Ela se movia como filha. Ela tinha convicções. Por isso que eu falei que Mordecai foi o primeiro mentor de Esther. Se você tem um mentor, se você tem uma pessoa, isso é muito importante que eu vou dizer aqui pra você, você precisa ter alguém, seja homem, seja mulher, que vai te ensinar verdadeiramente sobre os princípios e valores eternos, princípios e valores da Bíblia, da palavra de Deus, sabe? Que vai te ativar em qualquer situação, você ser fiel, você ser uma pessoa que se domina, porque Esther também, ela não foi uma mulher desesperada. Ela foi primeiro fazer aquilo que ela já sabia que ela deveria fazer diante de uma situação difícil. O que você deve fazer numa situação difícil? Orar. Você vai colocar essa situação diante de Deus. Nós vamos colocar diante de Deus isso. A palavra fala que ela fez uma convocação para todo o povo judeu. Ela pediu para o tio dela. Depois que ela ouviu aquela situação, aquele confronto, porque o mentor dela, o pai dela, adotivo, né, e mentor, discipulador, como você queira chamar, ele foi para ela e falou, viu, você tá pensando o quê? Que você vai ser livrada só porque você tá aí dentro do palácio? Você acha? Você já não parou para pensar que pode ser que foi por isso que Deus te colocou aí dentro? Aí ela falou, vamos orar então. Porque eu só posso entrar na presença do rei se eu for chamada. Deixa eu te falar, a segunda coisa que a gente entende na característica de Esther, ela era uma mulher que respeitava a autoridade. Ela era uma mulher que ela tinha prudência. Ela era prudente. Embora, né, ela tinha consciência das leis do reino, do rei Assuero. Ninguém pode entrar na presença do rei a não ser que ele chame. Pra você ver o nível de orgulho desse homem. Entende? Aí ela foi sábia. Porque a palavra fala que ela se aprontou e ficou passando de frente do palácio, de frente dos aposentos dele. Eu fico imaginando uma varanda, ela lá do outro lado, porque o palácio era grande, ela maravilhosa, aquela mulher radiante, que o cheiro dela chamou a presença dele. Quando ele olhou, ele viu o brilho, ele falou, meu Deus, que mulher que é aquela? Preciso chamar ela, meu Deus. Quer dizer, ela se colocou diante dos olhos dele. Lembra que a gente já falou aqui também? Que os homens, eles são atraídos pelo que vê, né? A gente falou sobre questões, eu acho que foi modelando as questões de Betseba, né? Se arrumar, se cuidar. Eu acho que foi isso. Não me lembro muito bem agora. Mas eu sei que a gente já falou sobre isso. A responsabilidade de ter cuidado conosco mesmo. Então, você vai ver que Esther, ela se aprontou toda e ela usou de estratégia. Então, ela era uma mulher que respeitava as leis. Deixa eu te falar, o reino que você serve, o reino celestial, ele é um reino de leis. Aquilo que era pecado, sabe, para os nossos antepassados, para os nossos avós, quando você era criança, a sua avó, o seu avô, ou alguém que era cristão que você já ouviu falar, tinha tanta coisa que não podia, eles mesmos falavam que não era permitido, que a religião não permitia, que era pecado, que ia para o inferno, não é isso? Os mesmos pecados para a época deles é o mesmo pecado para nós. Por exemplo, eu já citei isso aqui também em outro momento. Por exemplo, sexo antes do casamento. Hoje é comum as pessoas ficarem uma com as outras. Hoje é comum elas ficarem e se relacionarem intimamente. Comum para a sociedade. Mas não deixou de ser pecado porque a gente chegou no século XXI. Não deixou de ser contra a lei de Deus, porque o casamento, o sexo, ele foi criado para o matrimônio, para o desfrute no nível ápice do prazer dentro do matrimônio. Ele é um presente de Deus para o matrimônio, para o mistério do casamento, para o
né? A missão do matrimônio na terra, porque é uma missão para o casamento na terra. Então, se naquela época era pecado o sexo antes do casamento, hoje também é, hoje continua sendo. Entende? Então, se era pecado para os meus antepassados eu ter inveja das pessoas, hoje continua sendo. Só que as pessoas colocou isso como não. Tem muitas coisas que você vai ver hoje no nosso tempo que não tem problema nenhum, é normal. Não, nós já estamos no século XXI, ixi, tá ultrapassado. Essas coisas já ultrapassaram. Não ultrapassaram. Entende? Você vai ver que são as mesmas questões. Mas Esther, ela tinha isso dentro dela. Ela reconhecia as leis. Deixa eu te falar, o reino que você serve, que você fala que você serve e que você está caminhando por ele, é um reino de leis. É um reino de leis. A mesma forma do Brasil, a mesma forma das outras nações. Entende? Então, quando a gente para pensar, a gente vai ver que Esther, ela reconhecia a autoridade, de Deus, ela reconhecia a autoridade do Assuero e reconhecia que ela tinha que respeitar aquela lei. Então, ela foi preparar o melhor momento. Então, a gente precisa entender que a gente precisa respeitar algumas coisas na nossa vida para que a gente possa chegar em alguns lugares. O que é isso? Princípios. Andar por princípios. Esther, ela não falou que era a religião dela. Esther não falou que porque ela servia a Deus, porque ela era uma serva de Deus, ela tinha que se comportar daquele jeito. Ela tinha consolidado dentro dela qual era a conduta, qual era o posicionamento, qual era a ideologia, qual era as convicções dela. Nós precisamos compreender isso. Se você não for uma mulher nesse tempo que tem as suas convicções consolidadas, se você for uma mulher que não tem os princípios e os valores eternos como prioridade para a tua vida, na primeira situação difícil você vai se render. Não, eu tô aqui dentro do palácio, eu quero nem saber. Nem fala de mim, que eu vou continuar aqui, de onde eu tô. Que eu não vou falar nada, eu não vou me envolver. Mas você precisa entender que todos os lugares que nós estamos hoje é porque nós somos enviados por Deus para aquele lugar. Entende? Você vai observar que Esther, ela utilizou das armas espirituais, ela reconhecia armas espirituais. Uma mulher de Deus, no tempo do fim, ela precisa utilizar das armas espirituais. Amada, em nome de Jesus, não queira ficar resolvendo situações difíceis pela tua própria força. Não queira, você sabe quais são as armas espirituais. O jejum, a oração é eficaz. É eficaz. Porém, você vai observar que Esther, o que aconteceu com ela? Ela foi uma mulher que ela utilizou, ela foi uma mulher que respeitou, ela respeitava a autoridade, ela respeitava as leis do reino, do ambiente que ela servia. E quando a gente fala de respeitar as leis, você precisa compreender também que você precisa respeitar a autoridade, você precisa respeitar os limites e colocar diante de Deus, e Deus ele vai te dar estratégias, que foi isso que aconteceu com Esther, para que ela pudesse viver. O que a gente aprende, que eu quero que você consolide aqui? Você não precisa ficar falando toda hora, sabe? Ou mostrando seus títulos. Ah, eu me movo lá na igreja onde que eu congrego, eu sou pastora, eu me movo como pastora. Eu me movo como líder do grupo de oração. Eu me movo como líder do ministério infantil. Ah, eu sou diaconisa. Ah, eu sou missionária. Não, Esther não precisou ficar colocando os títulos pra frente. Ela não precisou ficar falando que ela era judia, que ela era cristã, que ela era isso, que era aquilo. Não, ela não precisou. Ela só demonstrou e utilizou aquilo que ela já sabia que estava consolidado dentro dela pelo seu primeiro mentor, pai e mãe, ainda que seja adotivo. Né? Então não é só a questão de pai e mãe, mas também a gente ter pessoas que estão nos instruindo de maneira acertada, de maneira a você ser fiel, que não fica, sabe, não tem aquele balanceio, ah, isso daqui dá pra gente obedecer total, não, mas isso aqui dá pra gente ter uma escapulida. É o famoso, as manobras, né? Ah, não, isso aqui dá pra gente dar um jeitinho, ou o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro. Você vai ver que Esther, ela convocou um jejum e oração de 3 dias, as pessoas ficaram 3 dias e depois disso ela foi pra frente do palácio. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você utilizou as armas espirituais hoje, terminou o seu propósito de 3 dias hoje. Amanhã você já vai querer lá resolver, não, eu preciso falar com você. Esther não fez isso. Esther, ela teve paciência. Aí ela foi colocar em prática os frutos do Espírito. Domínio próprio,
deixa eu me dominar, porque a situação aqui é séria, exige seriedade, exige domínio, exige calma, paz, deixa eu fazer o que eu preciso. Então, ela conhecendo aquele homem, que ele era orgulhoso, que se ela chegasse assim peitando, não ia dar bom. A palavra fala que ela esperou e ficou lá na frente andando, se mostrando para ele, mostrando a sua beleza, né? Porque a Bíblia fala que ela era muito linda. E aí você vai ver que ele mandou chamar ela. E aí, minha linda, maravilhosa, rainha do meu coração. Esther se tornou rainha sobre todo um povo, sobre todo um reino. O que você está querendo, que você está andando de um lado para o outro, mulher? Nada, meu bem, só quero um dia de jantar com você. Vamos jantar junto? Aproveita e chama o seu amigo, que era Amã. A palavra fala que Esther teve muita prudência, ela não chegou no mesmo dia falando, deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver em situações difíceis, quando você estiver em situações assim que vai exigir de você uma decisão, calma, você não precisa tomar uma decisão na hora. Mas a minha vida está em risco, calma. Você vai ver que Esther falou assim, bom, eu vou falar com o rei, se eu morrer, eu morri. Só que ela não chegou falando, viu, eu sou judia, tem um decreto e agora eu quero saber, porque se continuar o decreto, eu também vou morrer. Se você ler a história, você vai ver que um decreto do rei assinado não podia ser revogado. Então ela precisava de estratégia. Ela precisava de sabedoria. Ela precisava de um discernimento do céu. E você vai ver que ela só se manifestou. Deixa eu te falar. Quando você sabe quem você é e quando você sabe quem está com você, você vai fazer tudo o que você precisa fazer, coerente, não é? Com o reino ao qual você serve, diante de tudo aquilo que você já aprendeu. Isso é muito sério. Diante de tudo aquilo que já está consolidado dentro de você. Você sabe o que você deve fazer. E o reino dos céus não tem manobras. As leis de Deus não dá para você ter jeitinho. Não. As leis de Deus não. E quer que eu te fale? Você estando morando no Brasil, para você também não pode ter jeitinho brasileiro. Porque você está nessa nação, porém você pertence a uma nação celestial. Porém você pertence a uma nação que é eleita. Porém você pertence a um povo que é exclusivo. Então você precisa parar para pensar sobre isso. Entende? Ô gente, saiu aqui. Ô Anne, escreve aí. Mulheres no tempo, mulheres da Bíblia? A Mari, eu tinha colocado fixado aqui, não tinha, gente? Agora que eu tô vendo que não tá. Mulheres da Bíblia, espacinho Esther. Vamos fixar? Não sei o que aconteceu aí. Tava aí, não entendi. Oi, tudo bem? Escreve, amor. Tava aí, não entendi porque saiu, gente. Eu tinha fixado, não tinha? Acho que a Mari saiu, né? Deve ter ido trabalhar. Será que foi isso? Eu não sei, porque eu não entendo muito bem. Então você vai ver aqui, voltando nas questões, você vai ver que Esther, ela era uma mulher leal. A lealdade dela com Deus representava a lealdade dela, com o povo. Porque você só vai ser fiel com o povo se você for fiel a Deus. Entende? Aí, minha querida, obrigada. A Mari tá aí, ó. Não sei o que aconteceu. Aí, aqui não tava aparecendo, Mari. Vamos ver se deu certo. Não sei o que acontece. Tava fixado, de repente saiu aí, ó. Então, o que a gente precisa voltar aqui? Esther, ela era leal e ela não precisava de ninguém estar olhando ela. Porque, olha só, Esther, ela estava dentro do palácio, não tinha judeu nenhum lá dentro, a não ser ela. E você vai ver que ela não tinha o mentor dela ali e ela não tinha também o pastor, o marido, o pai ou qualquer outra pessoa, um amigo para falar, ó, você é crente, hein, mulher? Vigia, vigia. Não. Porque ela tinha consolidações, ela estava consolidada com aquilo que ela sabia que eram armas espirituais, com aquilo que ela poderia ou não fazer, e ela também respeitava, além das leis espirituais, além de utilizar as armas espirituais, ela era uma mulher que ela também respeitava as leis do reino ali, da nação que ela estava.
não é? De quem estava sobre a vida dela como autoridade, que era o rei, e ela sabia quais eram as regras do reino dele. Ela respeitava ele como autoridade e respeitava as leis que ele tinha consolidado, que ele tinha estabelecido. E aí ela precisou usar de sabedoria. Então a gente coloca aqui como característica também de Esther que ela era uma mulher leal ao seu povo. Além de ser uma filha adotiva, além de ser uma mulher lindíssima, além de ser órfã e de ser uma mulher leal ao seu povo, leal ao seu Deus. Deixa eu te falar, 1 João fala que se nós não amarmos os nossos irmãos que nós vemos, nós não amamos a Deus a quem nós não vemos. Não tem como a gente falar que ama a Deus se a gente não ama o nosso próximo. Então você vê que ela era leal ao povo, da mesma proporção que ela era leal a Deus. E aí, como ela tinha decidido, ela era uma mulher determinada, gente. Esther era uma mulher que ela tinha determinação. Eu vou falar com o rei, se eu tiver que morrer, eu morro. Ela tomou uma decisão. A partir do momento que você decide, você precisa seguir em frente. E nós precisamos compreender que nós precisamos ser mulheres de decisão. Baseado naquilo que você crê, baseado naquilo que você já alcançou no Senhor. Esther, ela conhecia todas as histórias do povo dela. De como Deus tinha aberto o mar, de como o povo passou pelo Jordão. Deus abriu o Jordão, sabe? De todos os milagres que Deus tinha feito antes dela. Ela conhecia, porque eles tinham esse princípio de passar e ensinar a verdade, compreende? Então você vai ver que Esther, depois disso, que ela conseguiu ser chamada pelo rei, ok, eu consegui, fui chamada por ele. Aí ela utilizou o quê? Ela foi atraída para aquele lugar por causa do quê, gente? Por causa da beleza. Ela falou, opa, é o acesso ao coração desse homem, é o acesso aos ouvidos dele. Deixa eu me embelezar, deixa eu colocar minhas roupas. A Bíblia fala que ela colocou as roupas reais dela. E aí ela ficou passando em frente à varanda dele, de um lado pro outro, ficava parando ali, tomando um ar, voando o cabelo, olhando, tomando um suquinho. Aí ele falou, nossa, tô te querendo, mulher, vem aqui que eu quero falar com você. Quando ela chegou lá, ele falou, o que você quer? Me fala que eu vou te dar todo o meu reino, se você quiser. Por causa do quê? Porque ele olhou para ela e falou, essa mulher é demais. Essa mulher é a minha mulher. Ela falou, não, calma, não quero nada, só quero uma jantinha com você. Só que não vem sozinho, vem com seu amigo, tá bom? Vou preparar um banquete para vocês. Sabedoria, ela preparou tudo, o que ela tinha dentro dela? Paz, tranquilidade. Ela sabia que ela precisava do momento certo. Deixa eu te falar, voltando ao que a gente estava falando aqui, eu atravessei tudo. Numa situação difícil, você não precisa decidir na hora. Diante de uma situação difícil, diante de uma decisão que você precisa tomar, você não tem certeza, você não sabe, não tome a decisão. Espere, vai utilizar as armas espirituais, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai buscar uma resposta de Deus na Bíblia. Espere o momento certo. Depois que Esther chegou a primeira vez na frente do rei, na frente do seu marido, porque ele era o marido dela, ela não tomou a decisão ainda, ela não tinha ainda a resposta, a direção, né, a convicção dentro de si. O que é a resposta de Deus? Uma convicção, uma direção que Deus dá, você fala, é isso que eu tenho que fazer, e você não volta atrás, entende? Você percebe que ela tinha convicções dentro dela. Ela também não ficava romantizando, gente, as coisas. Ai, Deus não me deu uma palavra, Deus não falou comigo, e agora o que eu faço? Ela tinha convicções. Nós precisamos ter convicções dentro de nós. Se você não tiver uma convicção que você serve a Deus, que Deus está com você, que é onde você colocar a planta dos seus pés vai ser lugar teu, onde todo o trabalho que você fizer das suas mãos vai prosperar, seja no campo ou seja na cidade, onde você estiver, você vai ser próspero, as bênçãos do Senhor vai te seguir. Por causa de quê? Por causa de obediência, porque você tem convicção de que o Senhor está com você. Você não vai se mover por isso. Então, quando ela chegou a primeira vez, ela ficou meia, né? Eu quero só uma janta. Ela jantou com o marido, jantou com o amigo e foram embora. Ah, vamos marcar um segundo jantar? Quero tanto estar aqui com vocês de novo. E aí, ela marcou o segundo jantar e foi quando ela entendeu, foi quando foi falado sobre os assuntos, quando ela encontrou uma oportunidade para entrar. Então, eu tô sabendo que os judeus serão mortos. E isso mesmo, é exatamente isso. Eu também sou uma judia, então eu também vou ser morta? E aí ela entrou dentro dessas questões, e aí ela foi descobrindo algumas coisas, aí ela passou algumas coisas pro rei. Por fim, Amã acabou
caindo, né, na própria armadilha dele. E toda essa situação você vai ver que quando o rei ficou furioso, nervoso e saiu para fora, em algum momento lá, você lê depois, você vai entender melhor. Você vai ver que Amã ficou tão desesperado que ele se jogou nos pés dela. E aí quando o rei voltou e viu aquilo, ele entendeu que Amã estava tentando assediá-la, violentá-la. Aí pronto, aí ele falou, agora que tá acabado. Aí que ele determinou mesmo a morte dele, né? Quando você volta para a história de Esther, você vai ver que Esther, ela esperou o melhor momento. Deixa eu te falar, não é porque você orou, porque você jejuou, que no dia seguinte já tem que tomar atitude. Você precisa preparar o melhor momento. Você precisa preparar e não pode violar leis. Você não pode passar por cima de princípios. Ah, já orei, já jejuei, não tá resolvendo nada, eu vou lá fazer, não quero nem saber. Vou meter a boca mesmo, vou lá... Não. Calma. Você não pode violar leis. Você orou, você jejuou, você vai pedir para o Senhor o melhor momento. Senhor, ministra no meu coração o melhor momento. Esther, a Bíblia fala que Esther orou pedindo o melhor momento? Não. Ela já tinha orado, ela já tinha jejuado, agora ela tinha que fazer. Só esperar o momento certo. Você receber, o clique e entender qual era o melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Esther era uma mulher que ela planejava. Esther, ela foi uma cuidadosa planejadora estratégica. Você vai ver que ela sabia esperar o momento certo. Ela sabia a hora certa. Esther, ela não era uma mulher ansiosa. E hoje a gente está vendo muitas mulheres ansiosas que querem resolver logo. Sabe? Ah, eu quero decidir agora se vai ou racha. Se a gente fica junto ou se não fica. Eu quero saber agora, eu quero decidir agora se vai ser ou se não vai. Não é assim as coisas. Você não pode decidir, você tem que decidir as coisas por princípios. Quantas mulheres não quebram a aliança do matrimônio porque ela está cansada, está decepcionada, frustrada, não está se sentindo amada, está se sentindo muitas vezes carente e por causa disso acaba ouvindo algumas coisas e coloca em risco, quebra, né, princípios. E a gente já falou sobre isso, sobre Abigail, sobre por que Abigail ficou até o final com aquele homem que era, a Bíblia fala que ele era filho de Belial. Era como se fosse o próprio filho de Satanás mesmo, um enviado das trevas para perturbar aquela mulher, que era linda também. A Bíblia fala que Abigail era linda. E lembra de Abigail, que foi o primeiro que a gente estudou? O que Abigail, ela teve? Uma situação muito difícil, precisou de sabedoria para lidar naquele momento. Né? Não vou fazer nada. O que Abigail fez? Abigail esperou o marido dela baixar o fogo, porque ele estava bêbado também, mamado, né? Ela falou, depois eu conto para esse homem, eu vou lá resolver o problema e depois eu conto para ele. Você vai ver que Abigail também esperou o momento certo, ela não foi logo na hora da volta, já falou um monte de coisa. Tudo bem que depois que ela falou, o homem estava ação, depois de 10 dias ele bateu as botas. Não foi culpa dela, porque ele estava ação, foi culpa de tudo aquilo que ele já tinha trazido para a vida dele. Mas você compreende que você precisa esperar o momento certo. Você não pode quebrar princípios. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que a situação esteja difícil que você está vivendo, não quebre princípios. Porque se você quebrar o princípio, lá na frente, o princípio te quebra. A verdade é essa. Não tem como você quebrar princípios. Porque se você quebra os princípios de Deus, se você não valoriza aquilo que Deus valoriza, lá na frente, ele volta. E não é porque Deus é ruim não, viu? É porque você não foi a primeira a priorizar os princípios, a se mover por eles. Então, acontece esse tipo de coisa. Voltando aqui pra gente encerrar a história de Esther, você vai ver que depois disso, Amã, ele foi preso, morto, né? Na forca. E você vai ver que Mordecai, ele foi colocado como um dos governadores ali. Ele entrou no lugar de Amã. Depois de ter sido honrado, carregado, né? Pela cidade, porque o rei tinha perguntado para ele, inclusive. Viu, o que se faz para um homem que a gente quer honrar? Aí ele falou, olha,
coloca em cima do cavalo e anda na cidade. Aí ele falou, é isso que a gente vai fazer com Mordecai. Amã ficou furioso. Foi aí que surgiu a questão de matar os judeus. Então Amã, ele sugeriu o rei matar os judeus por causa de Mordecai. Então o ódio que ele tinha de Mordecai, que ele não se dobrava, que era a questão, eu só me dobro diante de Deus, não me dobro diante de homem nenhum. Mordecai, gente, ele era um cara que ele preservava os princípios. Se eu morrer, eu também morri. Mordecai, a Esther, ela vivia exatamente aquilo que o mentor dela, o que o pai dela ensinou para ela. E ele não se dobrava diante de Amã. Por isso que Amã teve um ódio tão grande dele e falou, eu vou matar você e toda a sua descendência. Só para você largar a mão de ser assim, desse jeito. Ele falou, eu não vou me baixar. Foi por isso que houve o decreto. E esse decreto ele foi colocado, espalhado por toda a província. Tinha o dia certo que todos os judeus seriam mortos. Todos. Aí você vai ver a partir do versículo, do capítulo 9, capítulo 8. Olha lá, capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Você vai ver que aqui no versículo... Capítulo 8, no versículo 8. Agora enviei aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo que vocês acharem melhor e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu o editou. Ainda no versículo 9. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Você vai ver aqui no capítulo 9, que diz assim, olha. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Versículo 5. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com eles, que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram os 10 filhos de Amã, os inimigos dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum dos despojos. Continuando, naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther. Aqui, ó, versículo 12 do capítulo 9. Olha isso daqui, gente. Presta atenção aqui, para que a gente possa entender aquilo, e a gente já está encerrando. Aquilo que o autor aqui, Abraham Cooper, ele fala que ela foi vingativa, né? Olha aqui, Esther capítulo 9, versículo, que eu falei? Versículo 12. Mandou chamar a rainha Esther e disse, só na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? Ó rei, e agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido, diga-me, e será feito. Esther, verso 13 do capítulo 9. Esther respondeu, se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 12 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojos. Olha só, a rainha Esther não tinha falado nada que não era para eles tomarem despojos. Não era para pegar nada deles, nós não queremos nada deles. Eles estão querendo nos matar. Você observa, lembra lá no começo? Na primeira vez que ela se aprontou e ficou passando perto dele, ele falou, vem cá, mulher, chega aqui.
esta coisa mais linda da minha vida. O que você quer? Fala o que você quer que eu te dou todo, dou metade do meu reino pra você. Se você quiser, falar, não, quero nada. Quero só uma jantinha. Quero só uma jantinha com você. Aqui ele começou a cumprir aquilo que ele tinha falado. Só que você vê a sabedoria de Esther, porque de novo ela fala aqui, olha, se parecer bem ao rei, se for conveniente para o rei, se o rei achar que pode ser, eu queria te pedir a permissão de os judeus de Suzã para que eles façam novamente amanhã, o mesmo que eles fizeram hoje. Mataram 500 homens. Aqui eu quero que eles matem os corpos, os 10 filhos de Amã e sejam pendurados na forca. Por quê? A forca que Amã preparou era na praça, para todo mundo ver. Você percebe? Não é? Aqui ela se mostrou uma mulher forte, gente. Ela se mostrou uma mulher decidida. Deixa eu te falar uma coisa, é aquilo que eu te falei no início. Se você não matar de uma vez aquilo que está te dominando, você vai continuar sendo escravo daquilo. Aquilo vai tomar uma proporção conforme for passando o tempo para te matar, te destruir. É que nem aquelas pessoas, quando você vê que elas estão num relacionamento que é tóxico, ou quando ela vê que elas estão num relacionamento abusivo, ou que elas estão num relacionamento que não vai dar em nada, e ela fica só ouvindo promessas. Ah, vai mudar, ah, vai acontecer, ah, a gente vai se casar, e aí ela vai sempre se rendendo. Vai sempre se abrindo mão, sabe? Ah, não, a gente só vai fazer só mais essa vez, depois a gente vai. Ah, mas é só mais hoje. Aí você vai cada vez mais. Então, se você não acaba de uma vez com aquilo que tá te matando, com aquilo que tá te escravizando, isso vai acabar te matando um dia. Então, aqui não mostra que Esther era vingativa, aqui não mostra que Esther era uma mulher, sem piedade, era uma mulher vingativa e que tinha ódio no coração. Não, ela tinha entendido que Amã, ele preparou uma lei. Ele arquitetou uma lei para que todos os judeus fossem mortos. Sem exceção, homens, mulheres, crianças, sem exceção. Ela falou, então é exatamente, se ele não fez esse decreto, então só fez isso aqui, ó. Inverteu. Em vez de ser os judeus, vai ser todo o povo que é inimigo dos judeus. Você percebe? Então deixa eu te falar, não dá para você ficar de mão dada com o pecado. Não dá pra você, uma hora você dá a mão pro pecado, uma hora você solta. Uma hora você caminha numa vida de pecado, outra hora você... Não, mulher no tempo do fim não tem como viver assim. Uma mulher no tempo do fim, que ela é uma mulher de Deus e se manifesta como uma mulher da Bíblia, você precisa entender que não dá pra você ficar fazendo alianças erradas. Ah, mas vamos falar de Esther, que Esther, a lei, a Torá fala que não podia se misturar a linhagem santa. Deixa eu te falar, a Bíblia fala claramente lá, quando Mordecai entrou, ele foi o primeiro a não proibir, porque ele era um homem sábio, ele era um homem que tinha entendimento das questões que o povo dele vivia, e sempre houve uma grande perseguição dos judeus, e Deus utilizou, sem mesmo ser mencionado, Deus utilizou que Esther seria sim um canal para que o povo todo, a linhagem toda dos judeus fossem preservadas. Ah, mas ela se casou, só que você vê descendentes de Esther? Se Esther tivesse tido descendentes, né, você vai ver que Assuero também tinha. Só que como que Deus utilizou de estratégias para utilizar, né, da preservação dos judeus? Porque aquele homem, ele era orgulhoso, ele gostava de ter o melhor, ele gostava de mostrar aquilo que ele tinha. Ele falou, vai ser Esther. Já que ele é pego pela beleza, então é através dela que eu vou conservar o meu povo. Porque se não fosse assim, vamos imaginar que se Esther não tivesse lá, se fosse Vasti e Mordecai tivesse na cidade tendo as mesmas atitudes com Amã, o que você acha que ia acontecer? Você vê como que Deus, ele prepara todas as coisas? Servir a Deus, mulher, deixa eu te falar uma coisa, servir a Deus vai exigir de você com frequência, com muita frequência, vai exigir de você que você arrisque, muitas vezes, a sua própria segurança. Se você for parar para observar, você vai ver que em alguns momentos, e isso vai ser mais frequente do que você pensa, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, viu? Nesse século 21, vai exigir de você,
Olha a hora, nós estamos já encerrando, gente. Vai exigir de você que você entenda isso. Que servir a Deus com muita frequência, você vai precisar colocar a tua segurança em risco. Mas se você tiver tranquilidade, se você tiver um discernimento de Deus, você vai ver que você vai ter sim. Você vai ter auxílio, você vai ter escape, você vai ter sabedoria, estratégia, discernimento. Deus tem sempre um propósito. Sempre Deus tem um propósito para colocar, sabe, para cada situação que Ele permitiu que você entrasse, que Ele te colocasse. Na maioria das vezes é Ele que nos... É a gente que se coloca e Ele permite pra gente aprender. Mas tem situações, como no caso de Esther, foi Ele que colocou Esther nessa situação. Entende? Foi o Senhor quem colocou. E ela foi uma mulher muito corajosa. Ela foi uma mulher muito corajosa. Deixa eu te falar uma coisa. Embora a coragem ela seja uma qualidade, uma característica vital para mulheres de Deus no tempo do fim, para mulheres de fé no tempo do fim, deixa eu te falar, sem um planejamento, sabe? Sem um cuidado de como fazer, não resolve. Porque muitas vezes a gente tem coragem, a gente quer fazer as coisas. Nossa, tá escurecendo aqui, parece que vai chover. O que acontece? A gente pode colocar em risco a nossa própria vida. Então você precisa ter coragem, mas você precisa saber o momento certo. Então você precisa agir com coragem e com planejamento. Porque depois você lê lá, eu acho que começa aqui a partir do capítulo 8, você vai ver que Esther e Mordecai começaram a conversar, eles planejaram como eles iam fazer para aniquilar com todos os inimigos dos judeus. Entende? Eles mesmos começaram a planejar, então tem que ter um cuidado no planejamento. Esther, ela era eu coloquei aqui, ela era uma general de guerra. General tática de guerra, eu coloquei aqui. Por quê? Porque Esther, ela planejou, ela pensou com a razão, ela não foi com a emoção. E a gente que é mulher, a gente tem muita questão de romantizar as coisas. A gente precisa decidir com a razão. Deixa eu te falar, quando a gente fala aqui, algumas de vocês já sabem, mas, por exemplo, de eu falar, o meu espírito, o Espírito de Deus governa sobre o meu espírito, a minha alma se submete ao governo do Espírito e o meu corpo desfruta de quem governa o Espírito sabe. O Espírito, ele age pelo saber, pela razão. A alma vai agir pelas sensações, pelas emoções, pelo sentimento. E o corpo vai desfrutar quem está governando. Então, quem é que governava Esther? O Espírito. Esther era governada pelo Espírito. Por isso que ela teve ela teve o controle, o autocontrole para decidir as coisas. Amém? Eu queria que você pensasse com relação a isso. Você não precisa ficar toda hora falando, entende? Porque em alguns lugares, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, ficar falando toda hora, na verdade, não convence. Sabe o que convence? O teu comportamento, você pôr em prática, você aplicar todas as armas espirituais. O que é arma espiritual? Arma espiritual é a oração, leitura da palavra, jejum, adoração, louvor, devoção, rendição, santidade, obediência. Tudo isso é arma espiritual. O diabo não pode tocar em você se você for uma pessoa obediente. E aí você precisa começar a utilizar essas armas. Você precisa começar a utilizar essas armas espirituais para que você vença. Você precisa ter convicção de quem você é. Deixa eu te falar, se você for olhar os pontos fortes de Esther, a beleza e o caráter dela foi o que conquistou o rei. Se você for analisar, ela combinou a coragem com cuidado de planejamento para poder aniquilar aquilo que estava tentando matar ela. Nesse tempo que nós estamos vivendo, deixa eu te falar uma coisa, o diabo quer acabar com você, porque você é uma mulher de Deus no tempo do fim. Você precisa entender isso, então você precisa ter coragem, mas você tem que ter um planejamento cuidadoso para isso. Outro ponto forte de Esther é que ela era aberta para conselhos. Você precisa ser aberta para conselhos. Você precisa ser uma mulher disposta a agir. Esther recebeu conselhos de Mordecai. E ela aplicou, ela fez exatamente aquilo que ele deu a direção para ela fazer. Então, se você também não for uma pessoa que está aberta para receber conselhos, fica difícil. Porque conselho também
Tem pessoas que ela gosta de ouvir conselhos, mas ela só ouve, ela não aplica. Você precisa aplicar os conselhos, né? E mais um dos pontos fortes que eu anotei aqui, dentro daquilo que eu estava estudando, de Esther, ela se preocupava com as pessoas antes mesmo dela. Ela sempre colocava a segurança das outras pessoas em prioridade a dela. Então ela pensava no coletivo. Ela pensou no coletivo. Você, para ser uma mulher no tempo do fim, você precisa entender que em muitos momentos você vai precisar pôr a tua segurança, a tua própria segurança acima do coletivo. Vai ter momentos que você vai ter que negar você mesmo para que a tua família fique bem. Você vai ter que passar por situações difíceis para que os teus filhos cheguem lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa. Os gigantes que você venceu, os teus filhos não precisarão vencer. Os lugares que você conquistar, os seus filhos vão herdar. Então é você que precisa compreender algumas coisas. Você precisa ser forte, corajosa. Muito corajosa. Entende? Vai ter muitos momentos. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente sempre olhar só para nós mesmos e fazer as nossas escolhas só por nós mesmos, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre coletiva. Deus, ele não te enviou para um palácio, para a família que você está, para a casa que você está, para o matrimônio, para o emprego, só para você ser favorecida com o salário, só para você ser favorecida com um marido bonito, ou com uma condição estável financeira. Não, o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você salvar. Por meio de você, você vai salvar. Se você crer, você e a tua casa será salva. Então você vai precisar entender que você que tem os princípios, você tem que ser a primeira a obedecer, mesmo que os outros não obedeçam. Usa as armas espirituais e você vai ter bom êxito. Foi isso que aconteceu com Esther. Ela teve sucesso. Mas ela foi uma mulher equilibrada. Ela não saiu metendo os pés pelas mãos, não. Não é porque você ora e jejua, terminou o teu propósito hoje, que amanhã você já tem que sair fazendo o que você acha. Não, espera a direção de Deus. Deus, ele vai falar com você. Como que Deus fala? Com uma convicção. Ele fala conosco, ele fala com você, ele coloca dentro do teu coração o que você deve fazer. Outra forma que você sabe que é Deus falando com você. Deus, ele nunca vai mandar você fazer uma coisa que quebre, ó, esse princípio aqui. Que viole a palavra dele, nunca. Sempre Deus vai falar com você, primeiro, na palavra. Depois, no seu coração, vai alinhado com aquilo que ele te falou. E se você ainda tiver resistência para ouvir o que ele te falou na palavra, o que ele falou no teu coração, na tua mente, a Bíblia quando fala de coração, fala de mente, tá? Fala de alma. Porque o nosso coração, o órgão mesmo, ele não tem sentimento, ele só bomba sangue só. Então, é alma, mente, pensamento. E se você não obedecer, só pelo fato dele te falar na palavra, pelo fato dele falar na tua mente, te dar as direções para você fazer, é assim, em concordância, é alinhado com aquilo que ele já te falou, ele vai usar alguém que não está sabendo de nada para falar com você. Aí você fala, oi, o quê? Tô entendendo. Aí o Senhor usa as pessoas, seus amigos, para confirmar aquilo que ele já falou, por meio da palavra, aquilo que ele já falou para você, e aí ele usa outras pessoas para falar. E aí, bora pôr em prática? Como é que é? Tá bom? É isso. Que você modele hoje, Esther. Você não precisa ficar anunciando, falando toda hora. Você precisa ser alguém que age por princípios, por aquilo que a palavra de Deus te ordenou. Tá bom? É isso. Isso que o Senhor falou ao meu coração sobre Esther. E é assim que eu mesmo tenho vivido. Eu costumo falar que eu não fico pondo meus títulos na minha frente, não. Eu sou a Débora, filha amada do Abba Pai. Do Paizinho querido. E o demais, as outras coisas vão acontecendo, né? E a gente vai vivendo por princípios e valores. Vamos orar? Abba, nós queremos te pedir, consolida essa palavra no nosso coração. Abba, eu te peço que o Senhor nos ajude a nós modelarmos Esther. Nós queremos ser como essa mulher que foi forte como líder, foi determinada. Ela agiu pela razão, ela agiu por aquilo que ela tinha entendimento. E hoje nós compreendemos que se nós ficarmos com dó daquilo que nos mata, daquilo que tem nos escravizado, nós seremos mortos por eles. E Esther agiu com uma maneira muito sábia. Ela agiu
de uma forma muito pontual, muito certeira. Ela agiu como uma general de guerra mesmo, que não teve dó do inimigo. Então, nós queremos te pedir que o Senhor, assim, transfira para o nosso coração essas características de uma líder forte, de uma líder que foi uma general de guerra, que foi uma líder tática, que soube planejar, que soube esperar o momento certo para falar, para agir. Deus, nós queremos. Nós passamos por tantas situações difíceis, nós passamos por tantas situações, muitas vezes, de decisão, e nós não queremos tomar decisão pela nosso próprio entendimento, mas por aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Então, Deus, nós te pedimos nesse momento, nos auxilia, nos mostra, para cada um que ouve a minha voz nesse momento e que ora comigo. Eu quero te pedir que o Senhor possa auxiliar, mostrar o momento certo. Pai, que nós venhamos ser consolidadas nos princípios e nos valores eternos da Tua palavra. Nós não queremos mais ser aquelas que violam os princípios, abre mão dos valores. Senhor, nos ensina a ser leais ao Senhor, ser fiel ao Senhor, como o Senhor é fiel conosco, como o Senhor é leal conosco, porque nós entendemos que se nós formos leais e fiéis ao Senhor, nós também seremos com todos aqueles que nos cercam, com todos aqueles que faz parte da mesma linhagem que a nossa. Ah, Senhor, que está no mesmo propósito que o nosso, que principalmente, nós seremos leais à Tua palavra, aos Teus princípios e valores. E vamos entender que se a nossa vida for colocada em risco é porque tem um propósito. E o Senhor é o Senhor que nos livra de todas as batalhas. Todas as batalhas. Eu te louvo, Pai, porque Esther também foi considerada uma libertadora do povo dela. Aquela que resgatou o povo dela. Aquela que pagou um alto preço para estar ali diante de um rei que estava com uma sentença também para determinar. E que ela seria a primeira a ser morta também se ela anunciasse, se ele não fosse, não tivesse se ela não tivesse acesso ao coração desse homem. Então nos dá acesso, Pai, nos dá acesso ao coração do nosso marido, de cada cônjuge aqui representado. Nos dá acesso ao coração do nosso cônjuge. Dá acesso, Senhor, ao coração daqueles que estão nas posições de autoridade. Nos ensina a respeitar as autoridades, todas aquelas que foram constituídas sobre nós. Nos ensina a respeitar as leis, os limites. Ah, Senhor, as regras de cada lugar que nós fazemos parte. Nos ensina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? A paz, amada. Coutinho. Paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Obrigada por você estar comigo aqui até agora.